paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje nós vamos meditar no capítulo 7. Os versículos serão o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e depois o versículo 7, que nos diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E o versículo 7 diz: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Deus seja louvado. Eu quero, em nome de Jesus, vos trazer à memória que na reflexão passada falamos a respeito de Gideão, que estava vergonhosamente escondido, malhando o trigo em um lugar que não era apropriado para aquela finalidade. O Senhor, ele olha para Gideão e vê um homem de coragem, pois, apesar dos riscos, das ameaças, ele procura uma estratégia de sobrevivência e se aplica em buscar executá-la. Isso chama a atenção do Senhor. Agora, meus queridos, depois de algumas provas com o Senhor, aqui está Gideão, que vem agora a juntar um exército diante dele, e a Bíblia diz aqui que este exército eram de 32.000 homens que ele juntou do povo de Israel para com ele pelejar contra os midianitas. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor diz para Gideão que era para ele dispensar aqueles homens que estivessem com os seus corações aflitos, ou seja, na condição de medrosos e covardes. Eu fico imaginando como é um exército ouvir de seu líder dizendo: olha, quem for covarde, quem for medroso, está dispensado dessa batalha. Meus queridos, imaginem só se alguém que é alistado para a guerra, preparado para a batalha, de repente é indagado pelo seu líder dizendo: olha, se você é covarde, se você é medroso, então você não vai enfrentar a batalha de hoje. Quando eu olho para esta expressão, eu compreendo a posição de Gideão como um líder que deu, mas eu fico me imaginando na condição de um soldado entre aqueles 32.000, para eu não participar, não correr o risco na guerra. Qual seria a minha reação? Qual seria a minha resposta a esta indagação? Eu faria parte destes que voltaram, 22.000 que voltaram, que eram covardes, que se declararam covardes, medrosos, ou eu faria parte deste outro grupo de 10.000 que ficaram como não sendo
os covardes e os medrosos. Às vezes, a nossa caminhada, ela nos coloca em situações que nós temos que responder a este tipo de questionamento, e nós precisamos tomar uma posição diante de uma indagação como esta. Nós vemos aqui que destes 32 mil soldados, 22 mil se declararam medrosos e covardes. Mas, meus queridos, seguindo o texto, nós vamos ver que depois que ficaram apenas 10 mil soldados, que já pareciam um pouco daqueles 32 mil, comparando com o exército dos midianitas que viriam contra Israel, nós vamos perceber que o Senhor diz para Gideão que ainda era muito o povo que estava com ele, e que na verdade o Senhor queria que Gideão fizesse mais uma prova para descobrir daqueles quais eram os destros para aquela batalha que iria travar na liderança de Gideão. Então, a Bíblia vai dizer que era para Gideão dar uma estratégia na hora de tomar água, e aí aqueles que tomassem água de forma dispersa, despreocupados, estes eram para ser colocados de um lado, mas aqueles que estivessem tomando águas, mas com atenção ao que estava acontecendo ao seu redor, estes eram para ser colocados à outra parte. Então a Bíblia diz que daqueles que tomaram águas de forma atenta, de forma a estar observando, foram apenas 300, de 32 mil, apenas 300. E o Senhor diz no versículo 7 que lemos que com aqueles 300, Deus iria dar os midianitas na mão de Gideão. E sabe o que eu acho interessante, meus queridos? É que quando o Senhor, Ele coloca uma batalha impossível, do ponto de vista humano, como que 300 homens mais Gideão iriam conseguir vencer um exército, que a Bíblia vai destacar aqui, que era como a areia do mar, ou seja, uma multidão de pessoas, uma multidão de soldados preparados para a guerra. Mas quando o Senhor Ele diz que vai entregar o inimigo nas nossas mãos, é porque Ele não está contando com a nossa força. Na verdade, o que Deus estava fazendo com Gideão era dizendo assim: Gideão, eu só preciso da sua ousadia. Talvez o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje também seja isso. Eu só preciso da sua ousadia. Eu só preciso de alguém que tenha coragem. Eu só preciso de alguém que me dê ouvidos, que atente-se para a minha ordem, que atente-se para o meu comando, e eu então farei a obra. Isso foi o que Deus fez com Gideão. Se nós olharmos aqui para a história, nós vamos perceber que aquela batalha, ela é vencida, com cântaros, com lamparinas, ou seja, nem na verdade aqueles soldados precisaram embanhar espada e pelejar contra o exército inimigo, porque Deus venceu aquela batalha para o seu povo. Isso é o que Deus quer fazer na minha e na sua batalha. Deus quer vencer a batalha por nós. Deus quer apenas que nós tenhamos a ousadia de ouvir a sua instrução, e é Ele quem vai nos conceder a vitória. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a ter esta confiança de crer que a vitória nossa vem da sua força e do seu poder. Deus te abençoe, Deus seja contigo, em o nome de Jesus.